Bom dia, a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida e sobre a sua casa. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Foi a palavra de Deus para Saulo de Tarso, que logo depois começou a ser chamado de Paulo, porque Deus estava mudando a sua história e, portanto, também mudou o seu nome. Paulo era nascido na Cilícia e numa cidade chamada Tarso, uma cidade importante daquela época, conhecida como cidade universitária. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, um grande homem conhecido na sociedade como instrutor da lei. Paulo, então, zeloso, denominado fariseu, porque pertencia a essa seita, tinha como grande finalidade exterminar os cristãos e a mensagem de Cristo através deles, exterminar a mensagem do Evangelho. Por isso pegou cartas com as autoridades locais para poder prender os cristãos. E em uma dessas suas viagens de perseguição, Jesus apareceu para ele no caminho, e a Bíblia diz que ele caiu no chão e, ao perguntar o que era aquilo, uma voz, através de uma grande luz, disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo então levanta-se e pergunta: O que eu faço, Senhor? E o Senhor disse para ele: Levanta-te, levanta-te. Ei, Paulo estava recomeçando a sua jornada, recomeçando ali a sua vida, recomeçando ali sua história. Na verdade, Deus estava recomeçando a história daquele homem. E isso que eu quero falar para você hoje. Você que precisa recomeçar. Você que recomeçou algo na sua vida. Algo que você estava fazendo e que você pensava que estava certo. E agora você está recomeçando a sua trajetória. Ou você terminou um relacionamento, você finalizou algum processo na sua vida, algum estágio da sua vida, e você sabe que precisa recomeçar. Mas precisa recomeçar para dar certo. Para dar certo. Ninguém faz nada para dar errado. Todo mundo quer ter sucesso naquilo que faz. Deus, então, agora vai entrar na vida de Paulo. Mas o que chama atenção nesse texto é que ele pergunta para Jesus, no momento que aquela forte luz aparece para ele na estrada: O que o Senhor quer que eu faça? Para você recomeçar bem, você precisa recomeçar com Deus. Você precisa recomeçar perguntando para Jesus, para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Como o Senhor quer que eu trate desse assunto? É pedir orientação de Deus para tudo que você for fazer. É começar o seu dia conversando com Deus, pedindo a Ele que te ilumine, que a forte luz dele venha sobre a sua vida. A forte luz de Deus veio sobre a vida de Paulo. A Bíblia diz que ele ficou cego durante 3 dias, até que o Senhor enviou na casa dele, ou na casa onde ele estava hospedado, um discípulo chamado Ananias para que orasse para ele, para que ele viesse recobrar a visão. Mas quando Paulo tem a visão restaurada, não somente a visão física, mas a espiritual, já estava agora restaurada também pelo Senhor. Que Deus restaure a sua visão espiritual nesse dia de hoje, ou a partir de hoje. Deus restaure a sua visão, de maneira que você possa enxergar o caminho de Deus, de maneira que você possa reconhecer que Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida neste recomeço.
Quem sabe você está recomeçando um relacionamento, recomeçando um casamento, recomeçando uma empresa, recomeçando ou retomando rumo ao sucesso da sua vida profissional e financeira. Deus está querendo que você coloque Ele em primeiro lugar. Não se ensoberbeça, não pense que você tem experiência o suficiente para passar por cima de todos os obstáculos sem a ajuda do Criador, sem a ajuda de Deus. Medite comigo, o universo é tão grande, organizado e funciona de forma sincronizada. Existe alguém que criou isso, e esse alguém é o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao lado do Pai, junto com o Espírito Santo, criou todas essas coisas. Criou tudo isso que nós conseguimos enxergar e até mesmo aquilo que não podemos enxergar. A Bíblia é a verdade, ela é mais atual do que o jornal que vai sair ainda na banca amanhã ou no futuro. Ela é atual, nunca falha. Jesus disse: céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão, jamais passarão. Preste atenção. Deus está batendo a porta do seu coração, dizendo: eu quero mudar a sua história nesse recomeço. Abra o seu coração para mim neste recomeço. Deus não quer que a sua vida dê errado de novo. Deus não quer que você se frustre novamente. Deus não quer que você se destrua novamente. Deus quer o seu sucesso. Deus quer a sua vitória. Deus quer a sua alegria. Deus quer que você se dê bem. Busque a Deus para você ouvi-lo dentro da sua alma, ouvi-lo nos seus sentimentos, ouvi-lo nas suas vontades. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E que a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, ela é pacífica, cheia de bons frutos, ela é imparcial. A sabedoria do alto seja sobre nós, seja sobre a sua vida, a sabedoria de Deus. Paulo começou uma nova história, agora guiado por Deus, orientado por Deus. Antes ele era um religioso, zeloso da religião e não tinha contato com Deus. Mas agora ele abre mão de toda a religiosidade para ouvir a voz de Deus, para ter intimidade com Deus e viver na direção de Deus. Ele era um grande perseguidor dos cristãos e agora ele se tornava alguém que seria perseguido pela causa do Evangelho, ao qual ele não abriu mão durante todos os dias da sua vida. Paulo era muito estudado, um homem poliglota, inteligente, dupla nacionalidade. Ele era um hebreu, mas também era um romano. Paulo, com toda a sua ciência, conseguiu enxergar a grandeza de Deus, conseguiu enxergar a soberania de Deus e se rendeu a Cristo Jesus. Faça isso. Se você se julga inteligente, comece a pensar como Deus é grande, como Deus é soberano e como Ele te ama. Se renda a Ele, abra mão dos seus orgulhos, de suas vaidades e busque a Deus. Clame ao Senhor. Ele te dará respostas. Respostas que o seu coração questiona a Ele. Ele te dará direção. Ele te dará direção. Há um texto na Bíblia, em Jeremias, que diz, lá no capítulo de número 29, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Querido Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida desta pessoa, que ela possa recomeçar com muitas vitórias, que ela venha entender que no recomeço, ó Deus Santo, poderão surgir obstáculos grandiosos, mas o Senhor é maior, o Senhor é grande, todo-poderoso, e o Senhor está com este homem e com esta mulher neste recomeço, e que esta pessoa venha te reconhecer como o grande eu sou, o todo-poderoso,
Deus, e que o Senhor pode resolver tudo e agir em todas as coisas, e que devemos te buscar todos os dias, porque todo dia é uma história nova e nós precisamos da sabedoria do alto para viver cada dia da nossa vida, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.